A empresa, quando te dá o dividendo, ela já reajustou praticamente a renda fixa, a inflação ela já absorveu, vai repassar para os clientes e o dividendo efetivamente é o dinheiro real que chega para você. E o que é legal nas ações? Nas ações você não precisa vender nunca. Então você nunca precisa pagar imposto nas ações. Então, assim, eu vivia ligando pra ele e falava, Márcio, o que você tá comprando agora? Só que ele comprava com milhões, eu comprava com, sei lá, 10 reais, 100 reais. E lembro que naquela época, às vezes eu até mostro no meu Instagram lá, tal, as notas de corretagem pareciam pergaminhos. Em 2004, você tinha uma nota de corretagem amarela da CBLC que vinha, tudo ferrado. A gente guardava, né? A gente guardava, mas tinha lá as operações que você fazia e você pagava 1% de corretagem, não tinha nada desse negócio de 0%, você não paga nada, corretagem zero, esquece. Isso é novo, na verdade. É muito novo, muito novo. Aquela época, meu, era 1,5%. Então, você colocava 100 pau lá, era R$1,50 que debitava de você logo de cara, né? E eu já ficava maluco, porque eu falava, meu, já tô começando com pouco dinheiro. Assim que eu compro, já me cobra R$1,50. Eu não vou viver nunca desse negócio de dividendo, né? Então, a primeira coisa que quando eu saí da sala com o Barsi, foi começar a direcionar meus aportes, que eram, assim, 120, 150 e tal, e nessas empresas que ele falava. Uma delas, por exemplo, era a Unipar, Eternit, Unipar, Banco do Brasil na época também. Então eu direcionava os aportes para essas empresas. Na época a Unipar era centavos, era, sei lá, 50 centavos, 60 centavos, Banco do Brasil, R$8, R$9, Eternit, R$6, R$7. E eu comprava pouquíssimas ações, mas comprava, né? E aí eu falei, puta vida, essas empresas demoram para pagar dividendos. Com exceção do Banco do Brasil, Unipar e Eternit pagava de 3 em 3 meses, Unipar pagava, sei lá, uma vez a cada 6 meses. Hoje é fácil todo mundo falar da Unipar, né? Mas naquela época ninguém gostava dessa empresa. Mas aí eu ficava comprando. E eu falava, puta que pariu, se eu tô demorando anos aqui anos, entre aspas, modo de dizer, né? Se eu tô demorando anos pra receber uma porcentagemzinha na poupança, agora então, daqui 3 em 3 meses eu tô recebendo, 6 meses, então você começa a duvidar. Então, embora eu falasse com o Barsi quase que diariamente, perguntando o que ele tava fazendo, ainda que eu não tivesse dinheiro pra aportar diariamente, mas eu ficava ligando. Eu falei, meu, eu conheço o Barsi, agora eu preciso encher o saco dele. Eu queria ter esse contato, né? E aí, eu fiquei fazendo... Eu sempre fui muito disciplinado em relação ao mercado por conta do basquete. Eu sempre fui muito disciplinado comigo mesmo. Então, todo mês eu fazia a mesma coisa, R$120, R$130, R$120, R$130. Eu comecei a trabalhar mais para pegar mais site, para colocar mais. Só que eu ainda tava naquele negócio, como a maioria das pessoas começa, não tinha YouTube, podcast, não tinha nada naquela época. Então você comparava muito renda fixa com dividendo, com renda variável. E é uma coisa totalmente diferente, né? A empresa, quando te dá o dividendo, ela já reajustou praticamente a renda fixa, a inflação ela já absorveu, vai repassar para os clientes e o dividendo efetivamente é o dinheiro real que chega para você, né? Através dos anos, essas empresas crescem. As empresas que a gente sempre diz que são as best, né? São empresas que são a prova de balas, né? Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a sentir que eu não ia continuar chegando a lugar nenhum, ainda que eu aumentasse meus aportes, porque os dividendos demoravam para acontecer e eles eram menores que a renda fixa. E muita gente, eu comparava erroneamente isso, mas muitos amigos meus falavam, pô, você tá seguindo o bilionário lá, não é porque ele é bilionário que você vai ser também. Meu, eu tô ganhando 17% na renda fixa aqui, você tá ganhando dividendo da Unipar, sei lá, de 3%, de 6%, de 9%. E eu ficava me questionando muitas vezes em relação a isso, porque durante uns 3 anos, mais ou menos, eu fiquei todo mês aportando. Todo mês comprando as empresas que o Barsi falava. E eu sentia alguma diferença nos dividendos, mas porque eu aportava mais. Então eu falava, meu, o dividendo tá crescendo, mas eu também tô aportando mais. Então é óbvio que bom que ele tá crescendo, né? Só que 3 anos depois me deu um baque. Eu falei, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não vai dar certo. Eu duvidei. E é uma das grandes desconfianças das pessoas que estão começando, é o fato de querer parar porque os primeiros anos são difíceis. Eu acho que você tem que estudar acima de tudo. Você não deve confiar em ninguém que tá falando. Vai, estuda. Hoje você tem tanto podcast, você tem tanto material gratuito, vai e estuda. Então a melhor forma de você não se sabotar em relação a isso é estudando. Galera chama às vezes a gente no Instagram e fala, meu, ofereceram um rendimento aqui de 3% ao mês. Aí você já responde assim, cara, Warren Buffett, o maior investidor do mundo, conseguiu 2% ao mês por 50 anos. E estão te oferecendo 3. Será que não tem algo errado aí? Aí o pessoal já fala, peraí, o maior investidor do mundo conseguiu 2 e alguém tá oferecendo 3? É óbvio que tem alguma coisa errada aí, ou o risco é gigantesco de forma que você não consegue mensurar. Então tem coisa errada.
jornada. Então, só que assim, a jornada, ela não é linear, como você disse, e isso deixa a gente maluco, pelo menos me deixou maluco no começo da jornada. 3 anos depois, eu lembro que eu, conversando com a minha mãe, que sempre me incentivou em relação a dinheiro, né? Eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, não dá, eu não vou viver nunca desse negócio, nem a pau que eu vou viver. Tô ganhando dinheiro, o dividendo tá aumentando, mas olha a renda fixa aqui, os caras falam de renda fixa e realmente... Ela falou assim, olha, tem 2 caminhos pra seguir. O primeiro caminho é você ouvir seus amigos que trabalham pra outras pessoas, que são funcionários, não nenhum demérito, mas assim, você tá ouvindo pessoas que não chegaram onde você quer chegar, falando o que você deve fazer. Ou você pode ouvir o Bars, que chegou onde você quer chegar e que tá falando que ações é um negócio. O lugar pra você investir são ações. Você escolhe. A partir daquelas sábias palavras da dona Carmen, eu falei, daqui eu não posso voltar atrás agora. Aí eu não parei mais. Aí minha vida foi começar a vender o máximo possível de sites, entrar no mundo do digital, marketing digital, sempre gostei bastante também. E aí eu fui pegando mensalmente esses aportes que eu fazia e aumentava aporte mais dividendo, aporte mais dividendo, aporte mais dividendo. E eu não parei mais. Então a coisa aconteceu de uma forma que, assim, no começo foi tortuoso. Foi um negócio que realmente era tortura. Você falava, meu, eu não vou conseguir viver nunca disso. Só que depois de um tempo, você fala, meu, puta, não é que dá certo? Então, passado uns 6 anos, alguma coisa assim, 7 anos, a coisa começou a ficar... Eu falei, pô, o aporte que eu tô fazendo, eu já recebo muito mais de dividendos em relação ao aporte. Então a coisa começa a vingar aquela bola de neve que todo mundo fala. É que isso demora pra acontecer. Você vai ser testado o tempo inteiro na bolsa de valores. Vai ter empresa que você está comprando hoje que você acha maravilhosa? Daqui a 2 anos, essa empresa vai passar por alguma coisa ruim, algum cenário macroeconômico que faça com que ela não lucre tanto, não pague tão bons dividendos como ela pagava, e aí você vai duvidar do fato dela estar, do simples fato dela estar na sua carteira. Isso aconteceu milhares de vezes comigo, muitas vezes mesmo. Só que você tem aquelas métricas de você configurar metas em quantidade de ações. Então, sei lá, você quer ter quanto por mês de dividendos? Você quer ter, sei lá, 4 mil reais por mês. Cara, você precisa de 10 mil ações do Banco do Brasil. Isso hoje. Isso hoje. E claro, obviamente pode variar. Então você põe uma gordura pra cima lá e torce para as ações caírem. Uma coisa é você comprar uma ação a 55 reais, que paga 4. Outra coisa é você comprar uma ação a 30 reais, que paga 4. Você precisa dar quase metade do valor para que você consiga se aposentar e alcançar as mesmas ações. Então isso me manteve na linha e na jornada para continuar fazendo o que eu tava fazendo. Mas é complicado. É complicadíssimo, porque é um desafio entre você e você mesmo. Você não tá competindo com ninguém. Você não precisa ser mais rico que o Fábio, mais rico que o... Não. O desafio é você se vencer o tempo inteiro, porque você vai duvidar de você mesmo e da estratégia o tempo inteiro. Então como é que você vai fazer para continuar fazendo o mesmo? O trivial, o arroz com feijão, que é aportar todos os meses em boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Como é que você vai fazer isso? Pô, se eu alcançar X número de ações aqui, eu não posso vender mais. Eu preciso ter no mínimo tantas mil ações dessa empresa aqui e também não posso vender mais, sabe? Tem que criar premissas, porque senão é muito sedutor no mercado você sair das suas premissas. É muito sedutor você ver uma empresa, sei lá, subindo pra caramba e você não querer comprar. É sedutor isso aí. Mas depois de um certo tempo que você pratica a nossa estratégia, você começa a fazer o contrário. Você começa a ficar feliz quando o mercado desaba, quando o mercado tomba. Claro que não, em função de, sei lá, de pandemia. Ninguém quer isso, né? Ninguém quer que o Brasil se ferre pra... É que o político fala bobagem o tempo inteiro, né? E no Brasil, infelizmente, essas bobagens fazem com que a bolsa despenque. Então você vai lá e aproveita, né? E o que é legal nas ações? Nas ações você não precisa vender nunca. Então você nunca precisa pagar imposto nas ações. Mas a melhor coisa que você faz, na minha visão, quando você compra uma empresa é nunca mais vender. Isso é, se ela segue conceitos básicos. Boa empresa, pagadora de dividendo, num bom setor e num bom preço. Você identificou essas coisas? Compra e não vende mais. Você tirou a ação do mercado. Acabou. Elas são suas. E aí o tempo vai fazer com que você bata suas metas, e o viver de dividendos é isso no final do dia. Acumular ações. Ponto.